É impressionante o serviço sujo que o presidente do PL tem feito para esse tipo de conspiração, de fake news e de colocar sob suspeição um processo democrático. Acho que tem um ponto que é o seguinte, até para falar um pouco da estratégia, né? Ao que tudo indica, né? Moraes está comendo o golpismo pelas beiradas, né? Ele tá atacando, que você vai ver, ele está indo atrás dos empresários, né, que estão financiando esses atos golpistas, bloqueando rodovias, financiando esses acampamentos na beira de quartéis. Ele já tinha bloqueado contas, ele já tinha agido diretamente contra alguns líderes aqui e ali. Ele vai aumentando e vai chegando mais próximo do centro desse prato, né? Então, ele está tentando, ele está comendo esse golpismo pelas beiradas. A gente precisa lembrar que no centro desse prato está o presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Então, é uma estratégia, tem duas estratégias possíveis, ao meu ver. Ele poderia ir direto no presidente da República, o que hoje, para o Bolsonaro, seria quase que um favor, porque isso faria com que ajudaria a incitar todos esses movimentos golpistas em todo o torno do Brasil, uma vez que ele ainda é presidente da República, né? Então, ajudaria a criar um movimento reativo contra o TSE, fortalecer esse movimento reativo e fazer com que o presidente fortalecesse esse discurso mentiroso de que ele vem sendo perseguido, sendo que, na verdade, ele persegue. A outra opção é exatamente o que o Alexandre de Moraes vem fazendo, vai comendo pelas beiradas, vem buscando isso em volta, vem atacando e atingindo outros líderes, financiamento, aumentando, sendo que no meio do prato estará Bolsonaro, que daqui a 2 semanas perde o foro privilegiado. Valdemar da Costa Neto achou que dava para brincar de duas coisas ao mesmo tempo, né? Brincar de golpismo, fazendo uma ação pedindo anulação das eleições, um negócio bizarro, sem base nenhuma, sem mérito nenhum. E, por um lado, agradar, portanto, essas bases militantes mais fanatizadas pró-Bolsonaro, da qual ele, evidentemente, quer que ele, o partido dele, se beneficiem também, então quer ficar nas boas graças desse povo todo, mas, ao mesmo tempo, achava que não vai dar nada também. Ele sabia, evidentemente, devia saber que o processo, o pedido que ele estava fazendo não tinha base nenhuma, mas imaginou que tudo bem. Eu agrado as bases aqui, mando esse processo para a justiça vai negar o pedido, fica tudo bem, vida que segue, eu fico um pouco mais popular, porque eu ajudei aí, estou no mesmo time do pessoal que está querendo o golpe. Alexandre de Moraes foi mais esperto e não deu nenhum tipo de tolerância para essa postura. Não dá para partido político brincar de golpe no Brasil. Não dá para fazer acenos, não dá para pedir anulação de eleição sem base nenhuma e sair impune. Então, tome uma multa de 22 milhões de reais que sirva de lição, não só para o Valdemar, não só para o PL, mas para todos os partidos que no futuro pensem nisso. Veja, qualquer tentativa de solapar nossa democracia, ou mesmo de degradar nossa democracia, ela vai ser levada adiante, em parte, por militantes, pessoas fanatizadas, pessoas autoritárias que querem, acreditam mesmo naquilo ali, em geral, numa série de mentiras, mas também pela conivência de uma série de oportunistas, que talvez sejam até em maior número. Oportunistas que vão jogar um pouco, não querem ficar de mal com ninguém, querem surfar uma onda que pode ir para um lado ou pode ir para o outro. Não. Democracia não pode tolerar a existência de oportunistas que brinquem com a própria sobrevivência da nossa democracia. Essa multa, para mim, reflete isso, uma multa exemplar. Eu espero que o recado seja apreendido por outros, e se não for apreendido, que venham, então, remédios mais amargos ainda. O próprio Alexandre de Moraes mencionou, né? Cassação do próprio partido, fim do partido. Não seria abusivo, não, porque um partido que quer acabar com a democracia brasileira, ele não tem lugar na democracia brasileira. Eu queria aproveitar para chamar aqui para a nossa conversa, a nossa entrevistada de hoje, a deputada federal eleita por São Paulo, Sônia Guajajara. Ela que é a principal cotada aí para o Ministério dos Povos Indígenas, uma liderança reconhecidíssima na luta dos povos indígenas, e a gente sabe aí que o Ministério dos Povos Indígenas é uma promessa de campanha de Lula. Queria começar então dando boa tarde para você, deputada, já perguntando então sobre em que pé está essa discussão, né? A gente acompanhou recentemente Lula cogitando se tornar uma secretaria ligada à presidência. Queria saber quais são as últimas notícias que vocês têm sobre isso. Boa tarde.
Olá, boa tarde, querida. Boa tarde, Sakamoto. Bom lhe ver aqui, né? Mais uma vez. Bom, estamos nesse momento, né? De literal transição para muitas coisas, né? É a transição de governo, é a transição para a retomada da democracia, é uma transição também do movimento indígena. Estamos num momento aí que consideramos histórico, né, por ser a primeira vez que os povos indígenas estão participando de uma equipe de transição ali, né, podendo discutir a reconstrução da política indigenista, podendo discutir a criação de um ministério para os povos indígenas, né, que é um ministério também aí inédito, é o único, né, de todo esse conjunto dos ministérios, né, que está sendo criado, né, da cultura, por exemplo, é recriado, né, MDA recriado, tudo mais. O nosso, né, é um ministério que está começando do zero. Então, nós concluímos os trabalhos do GT Indígena, né, no dia, agora, domingo, no dia 11, e apresentamos ali uma proposição da estrutura para o Ministério. Nós não estamos nem cogitando secretaria, né? Isso para nós não existe. Nós entendemos que foi ali, né, um vacilo, talvez um equívoco naquela coletiva, quando Lula falou que não seria, aliás, que seria ou secretaria ligada à presidência ou o ministério, mas ao final dessa mesma matéria, né, dessa mesma coletiva, ele afirmou Ministério dos Povos Originários. Então, nós estamos entendendo que foi só apenas um lapso ali no meio da entrevista, né? Mas, ao final, ele reafirmou. E é com essa hipótese que a gente está trabalhando, né? E estamos confiantes que vai, de fato, ser um ministério. Apresentamos ali uma estrutura já, né? Com secretarias, com departamentos, né? Com uma ouvidoria indígena, que nós estamos chamando do Disque Parente, e também a criação de um fundo, né, que nós estamos chamando, inclusive, FBI, Fundo Biomas Indígenas, né, ali vinculado também ao nosso ministério, para poder garantir ali a articulação, captação de recurso internacional, para a gente poder ter as condições suficientes para implementar as ações da política indigenista. Qual?